Bom, então aqui eu tô com o meu bolo já prensadinho, com recheado, generosas camadas de recheio, tá? Bolo esculpido pode ser bem recheado. E aí a gente vai começar essa parte da escultura. O que eu aconselho sempre para vocês sempre que for fazer um bolo pasta americana, um bolo esculpido, usarem massas amanteigadas, que são massas mais densas, elas suportam mais o peso da pasta americana e também na hora que você vai esculpir o bolo, ela é mais fácil, ela não esfarela tanto. E recheio, sempre recheios firmes. Aqui a gente está trabalhando com um recheio de ganache, tá bom? Eu vou começar a esculpir. Eu assei esses bolos em 2 assadeiras diferentes. Essa aqui é aquela assadeira meia bola. Na realidade, por que eu asso na meia bola? Como a gente vai fazer a escultura e ele tem essa parte arredondada em cima, se eu fizesse os 2 bolos na assadeira padrão, tudo isso que eu vou desbastar é perda, né? Claro que sempre tem alguém que come no meio do caminho, né? Sempre tem alguém que gosta de provar. Mas uma produção, né, é um custo, um desperdício que você minimiza, tá? Então, aí, na hora que você montar, ele já dá mais ou menos já o formatinho arredondado da cabecinha do nosso Pokémon, do Pikachu, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui. Para esculpir bolo, eu gosto sempre de deixar eles um pouco no freezer, tá? Vocês vão ver que eles estão bem durinhos. É um aspecto até de bolo duro, mas como é uma massa muito amanteigada, depois, a hora que sai o gelo, ela fica super macia, super gostosa. Mas para esculpir, para não ficar esfarelando tanto, bacana sempre congelar, tá bom? Eu vou colocar aqui só em cima, mas depois a gente vai passar uma ganache aqui no meio para colar os 2, tá bom? E vou começar a escultura. Sempre que a gente vai esculpir um bolo em 3 dimensões, uma dica muito importante, você ter uma imagem, uma referência do que você vai esculpir. Então, por exemplo, aqui a gente vai esculpir o Pikachu, peguei uma referência aqui dele, e aí vocês vão ver que eu já até desmembrei as orelhinhas, tá vendo? O rabinho dele. Por quê? Isso daqui é a parte que é em bolo. Essas outras peças são peças que eu vou aplicar depois, em pasta americana, né? Ó, as orelhinhas, depois a gente vai fazer separadamente. Então, a parte que vai ser bolo é essa parte aqui. Por que eu recorto assim? Para eu ter mais ou menos essa referência, tá vendo? De como eu vou esculpir. Então, eu sei o contorno que eu tenho que fazer, tá? Então, eu vou começar a esculpir aqui. E depois eu vou mostrando para você como ele vai ficando. Vocês vão perceber que dá a impressão que o bolo está duro, mas ele está congelado, tá, gente? Não se preocupem. Essa massa é muito gostosa. Bom, então, aqui a gente fez o trabalho da escultura, né? Então, vocês vão ver, assim, ficou bem próximo, né, ao que é o nosso Pikachu. Vou mostrar para vocês de lado também, isso é bastante importante, tá? Você tem que pensar ele em 3 dimensões. Então, as curvas da lateral, tá vendo? Das costas. Que aí depois, com a base do que você esculpiu primeiro na frente, por exemplo, eu sei que ele tinha essa curvinha aqui, né, com essa imagem da frente. Então, essa curva toda é a voltinha do pescoço dele. Então, eu vou levando isso para trás, tá? Então, aqui a gente terminou de fazer a escultura. E com os farelinhos do bolo que eu fui recortando, eu pego uma porção e amasso isso. Misturando o ganache com o bolo, fica a massinha de cake pop, né, que a gente conhece bem. E isso daqui eu uso para quê? Vamos supor que esculpi demais, tirei uma parte que eu não deveria ter tirado. Então, eu posso pegar essa massinha, ir lá, ou para tampar um buraquinho que ficou, ó, eu venho aqui, ó, e posso ir colocando, tá?
aqui também ficou meio poroso. Você vai fazendo enxertos nessa escultura com o próprio bolo, tá? Aqui o Pikachu, ele tem essas patinhas. Se eu for fazer depois de cobrir, o que vai acontecer? Ele vai ter uma emenda aqui em cima, né? Se eu for colocar essas patinhas depois. Então, eu já faço esse enxerto das patinhas agora, com essa massa de cake pop, porque quando eu cobrir com a pasta, eu vou fazer o desenho da lateral dela e ela não vai ficar essa emenda em cima, tá? Daria para fazer também o contrário, mas aí você vai ter trabalho de ficar tirando a emenda depois, então não tem necessidade. Então, você vai fazer como faz o cake pop mesmo. Vai olhar lá como que é mais ou menos o formatinho dessa patinha dele. Então, ela vem meio que assim da lateral. A gente vai olhando sempre a referência. E vai colocando. É isso aí. Agora eu vou fazer a outra, tá? Então, e aí terminando esse processo, a gente vai selar esse bolo, tá? Com uma ganache mais firme. Para que serve isso? Primeiro, vai ajudar na estrutura do bolo. E segundo, ela vai corrigir bem as imperfeições para depois a gente ver com a pasta americana, tá? Vamos lá, outra patinha. Se eu achar que ficou muito grande, eu posso ir ajustando. Para você ter um acabamento bacana com o bolo finalizado, essa parte é a parte mais importante. Quanto mais uniforme você conseguir deixar a sua superfície nessa etapa e na etapa de passar o ganache, mais perfeita vai ficar a cobertura, tá? Bom, agora com o bolo já esculpido, a gente vai fazer a parte da cobertura, da ganache, que vai ser uma pré-cobertura antes da pasta americana. Essa também é uma etapa muito importante, tá? Então, ó, vocês vão ver o ponto dessa ganache. É aquele ponto até meio, parece meio farinhoso, parece que é a ganache que não deu certo. Por quê? A proporção de creme de leite para chocolate é muito pequena, porque eu quero que essa ganache depois ela vire uma casquinha, tá? Por fora desse bolo, que vai ajudar também na estrutura. Esse, como é um bolo pequenininho, não vai fazer tanta diferença. Mas para um bolo, por exemplo, que você tiver um bolo mais estruturado, um bolo maior, esse tipo de selagem ajuda bastante em transporte, para você não ter rachaduras, para não ter problema de repente, o bolo começar a desabar, tá bom? Então, eu vou aplicar essa ganache em pequenas porções. E vou já alisando. Não aplique grandes quantidades de uma vez, para deixar para alisar depois, por quê? Como ela é muito firme, o que pode acontecer? Ela endurecer antes. Se isso acontecer, você pode esquentar a sua espátula num refratário com água fervente e ir passando, tá? Que aí você ajuda a derreter esse chocolate novamente para deixar a superfície mais lisinha, tá? Então, aí vocês vão fazer isso por todo o bolo, tá? Toma muito cuidado para respeitar os formatos que você fez. Bom, agora terminamos de passar o ganache no nosso Pikachu. Abri a pasta americana aqui amarela, né, da cor dele já. Passei um pouquinho de água com pincel para aderir. Poderia ser o gel de confeiteiro também, tá? E agora eu vou levar essa pasta em cima dele e a gente vai começar a fazer a cobertura. Vou abrindo as dobras, encaixando, tentando fazer com que a pasta entre bem nos lugares onde a gente fez as formas dele. Bem devagarzinho, mas não esquecendo de pressionar onde tem as marquinhas, tá? Tirar o excesso.
E agora eu vou fazer os acabamentos na parte de baixo dele. E depois com o boleador eu vou vir dando destaque a essas formas que a gente fez na hora de esculpir. Então eu gosto sempre de usar um alisador que tenha uma quina viva, tá? Porque eu vou já pressionando, fazendo o acabamento e já vai marcando onde você vai cortar. Isso também serve para bolos redondos, quadrados, não só para o bolo esculpido. Fica mais fácil de você cortar. Aí marcando bem, não tem perigo de você cortar, de repente, alguma coisa a mais, depois fica faltando um pedaço. Consegue fazer mais certinho, tá vendo? Agora com boleadores de tamanhos diferentes, a gente vai fazendo bem as marcações, ó, da parte que nós modelamos. Bom, agora a parte da cobertura também já foi feita. Marquei bem, tá vendo? Com os boleadores, a bochechinha, a parte das patinhas aqui. Então, ele ficou bem o formatinho, tá? É importante você vincar bem essas voltinhas dele, né? Para ele ficar com mais vida. Se você só coloca a pasta e não dá essa apertadinha, acaba que você perde todo aquele trabalho de escultura que você fez anteriormente no bolo, tá? Então, esse é um passo super importante. Então, aqui, eu lembrei que eu tinha aquele desenho. Daquele desenho, tinha o rabinho que eu recortei, as orelhinhas que eu recortei, né? Então, a gente vai fazer essas partes avulsas. Para o rabinho, eu coloquei em cima, abri a pasta amarela, recortei. Eu fiz um pouquinho maior, porque como ele também ficou um pouco maior, tá vendo, do que meu desenho original, então eu fiz um pouquinho maior. E aqui, essa parte é a parte que no desenho está atrás do bonequinho, né? Então eu fiz aqui a continuação também. Vou esperar secar e aí no final a gente vai aplicar isso no bolo, tá bom? Então agora nós vamos colar as partes do rostinho dele. Então aqui com o pincel, vou passar um pouquinho de água, tiro o excesso, tá? É importante não ter nenhum excesso, por quê? A pasta vermelha, quando você umedece, ela solta um pouquinho de corante. Se eu colar errado lá, ou tiver muita água, ele pode escorrer e manchar a pastinha amarela, tá? Vou virar aqui um pouquinho para mim, só para eu ver direitinho a posição da bochecha. Ó. Uma bochechinha já está colada. Bom, então agora nós vamos colar a segunda. Da mesma maneira, sempre tirando bem o excesso da água. Virar aqui para mim para eu colar bem simétrico. Nosso Pikachu vai tomando vida, né? Vamos agora os olhinhos. Os olhinhos dele são bem afastados, bem estilo de os bichinhos japoneses mesmo. Vou olhar aqui no desenho para fazer bem certinho. Ó, já colei um. Vou colar o segundo olhinho. E aí o olhinho dele tem a sombra, né? Tá vendo? Aqui a parte de cima. As duas olhando para o centro.
E aí, com base naquela imagem que eu tenho, nós vamos cortar as orelhinhas, tá? Para as orelhinhas, eu vou usar bastante CMC. Porque eu quero que elas fiquem bem durinhas, sem o perigo de tombar depois. Aqui eu tenho CMC. Usando uma quantidade bem generosa. Se você tiver bastante tempo assim de descanso, não precisa usar esse tanto que eu usei não, pode ser um pouquinho menos. E aí vou dividir aqui em duas partes. Faço aqui uma bolinha. Começo a alongar. Deixando mais ou menos aqui no tamanho. Lembrando que como o nosso Pikachu está um pouquinho maior, posso alongar um pouquinho mais, tá? Ó. Vou pegar o boleador e vou fazer levemente um formatinho de orelha aqui. Que aqui na imagem não aparece, mas por ser também uma imagem chapadinha, só para a gente fazer um movimento a mais. E aqui, ó, dou uma arredondada, porque é justamente onde vai depois encaixar aqui no Pikachu, certo? Vou fazer as duas peças iguais. Um boleador. Vou fazer aqui a mesma arredondadinha. Deixar ela mais pontudinha. E eu tenho as duas orelhinhas dele que eu vou esperar secar, tá? E aí eu vou ter a ajuda também de um palitinho aqui depois para espetar elas.